Com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Motivo de alegria é estarmos mais um dia na casa do Senhor. Um culto de domingo, um culto maravilhoso, culto abençoado, culto de Santa Ceia. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós vamos estar lendo do versículo 32 ao versículo 34. Lucas, capítulo 23, versos 32 ao 34. Glória a Deus. Lucas, capítulo 23, versículo 32. E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Até aqui, meus irmãos. Pode se assentar, glorificando o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, hoje é um culto muito importante, culto de Santa Ceia. E nada melhor do que a gente falar um pouquinho sobre a crucificação de Jesus, né? Porque nós estamos aqui hoje para fazer memória desse dia. Então, o capítulo 23 de Lucas, ele vem mostrar para a gente que o ministério terreno de Jesus, ele já estava se encerrando. Nós sabemos que Jesus, em seu ministério, ele trabalhou muito. Ele operou milagres. Jesus, ele operou muitas curas. Jesus, ele fez muitas libertações. Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele fez muitos milagres. E da mesma maneira que isso agradava algumas pessoas, da mesma maneira que isso era bom, que isso ajudava algumas pessoas, outras pessoas também se incomodavam com isso. Glória a Deus. Outras pessoas também se incomodavam com isso. E nós vemos aqui que os judeus, eles começaram então a acusar Jesus. Os judeus, eles começaram a fazer acusações contra Jesus. E quando Pilatos, ele ouviu as declarações dos judeus acerca de Jesus, ele foi interrogar Jesus. Só que Pilatos, ele não achou nenhuma culpa em Jesus. Pilatos, ele não achou nenhum crime em Jesus. Pilatos, então, ele resolve enviar Jesus para Herodes, para ser interrogado por Herodes, porque Pilatos, ele também não queria estar ali crucificando Jesus. Mandando ele para Herodes era uma forma dele estar livrando as suas mãos daquele crime. E quando ele manda Jesus para Herodes, Herodes se alegrou. Por quê? Herodes, ele ouviu muito falar de Jesus, então ele esperava de Jesus ali um espetáculo. Ele esperava que Jesus, quando chegasse ali, Jesus fosse operar milagres, Jesus fosse ensinar eles. Então, quando Jesus chega até Herodes, Herodes enche ele de perguntas, fala um monte de coisa com Jesus e Jesus fica em silêncio. E o silêncio de Jesus, ele surpreendeu negativamente Herodes, que ali naquele momento, ele e seus soldados zombaram de Jesus, escarneceram de Jesus, e nesse momento ele resolve mandar Jesus de volta para Pilatos. E algo interessante acontece, porque Herodes e Pilatos, eles não tinham amizade. Eles eram brigados ali. A Bíblia não explica o motivo de que eles não se falavam, mas que quando acontece essa ida e essa volta de Jesus, eles agora se tornam amigos novamente. Herodes aqui é Herodes Antipas. Herodes, aquele que assassinou João Batista, que decapitou João Batista. Então Jesus ali naquele momento, ele não quis, não quis conta com o assassino, naquele momento ali, porque Herodes era aquele que havia assassinado João Batista. Pilatos então, ele mais uma vez, ele tenta, quando Jesus retorna, ele tenta mais uma vez falar para as pessoas, para os judeus, que ele ia açoitar Jesus, que ele ia castigar Jesus, mas que depois disso ele ia soltar Jesus. Mas o povo judeu, eles tinham sede de que Jesus fosse crucificado. Pilatos, ainda numa última tentativa, ele propõe que soltasse Jesus ou Barrabás.
Barrabás era realmente um criminoso. E ainda assim os judeus gritavam: solta Barrabás, crucificam, para que Jesus fosse crucificado. Louvado seja Deus. Então, irmãos, mesmo sabendo ali que Jesus era inocente, mesmo ali contrariando a sua consciência, Pilatos então resolve ceder aquilo que os judeus estavam pedindo a ele, porque ele também tinha medo de uma manifestação daquele povo. Então Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. Agora então acontece a jornada ao Calvário. A multidão ali acompanha Jesus seguindo com aquela cruz, naquelas ruas apertadas. Os soldados ali vão empurrando Jesus. E Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões. A Bíblia traz algumas expressões: ladrões, malfeitores. A palavra de Deus vai dizer que do lado direito tem um ladrão, do lado esquerdo tem outro ladrão. Jesus está no centro. E Jesus, no centro desses 2 ladrões, traz para mim e para você a simbolização dos 2 caminhos. Porque existem 2 caminhos. De um lado, meus irmãos, tem um que se arrepende, e do outro lado tem um que rejeita. De um lado tem um que, apesar de ter vivido a vida toda em pecado, de ter vivido a vida toda no erro, cometendo transgressões, transgredindo a lei, ele, quando ouve Jesus, ele se arrepende, ele clama a misericórdia de Deus e ele é salvo. Do outro lado tem um que também passou a vida inteira no erro, que passou a vida inteira transgredindo a lei, ele ouve Jesus, mas ele continua incrédulo, ele continua rejeitando Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. Então um é salvo e o outro é condenado. Os 2 malfeitores também, irmãos, 2 ladrões, eles também tipificam as naturezas, as 2 naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus vai dizer: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga o pensamento e intenção do coração. Quando Jesus é posicionado ali entre os 2 malfeitores, há uma separação das 2 posturas, das 2 atitudes, rejeição e aceitação, carne e espírito. Porque se Jesus não tivesse nesse meio, não haveria distinção dessas duas posturas. Mas com Jesus ali no centro fica claro. Jesus é quem julga toda a humanidade. Jesus é quem julga todo homem. Louvado seja Deus, irmãos. E quando olhamos para esse cenário, nós vemos 3 cruzes. E quando nós olhamos, vamos olhar agora para a cruz do centro. A cruz do centro, ela é a cruz da salvação. A cruz do centro, ela é ocupada pelo Criador do universo. A cruz do centro, ela é ocupada pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. Jesus ocupa a cruz do centro, não porque ele é o maior pecador, mas porque ele não tem pecados. Louvado seja Deus. Ele está ali porque ele assumiu o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. Ele está ali porque Deus lançou sobre ele toda a nossa iniquidade. Ele se fez pecado por nós, ele se fez maldição por nós. Ele foi moído naquela cruz porque agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Aleluia! Louvado seja Deus. A palavra de Deus vai dizer que todos nós somos pecadores, todos nós pecamos e destituídos somos da graça de Deus. Mas o Pai não poupou seu próprio Filho por amor de mim e de você. Louvado seja Deus. Jesus não foi para aquela cruz, irmãos, porque Judas o traiu por ambição. Jesus não foi para aquela cruz porque o povo judeu tinha inveja de Jesus. Ele não foi para aquela cruz porque Pilatos entregou ele, não. Ele foi para aquela cruz para cumprir o projeto de Deus. Ele foi para aquela cruz voluntariamente, não levando em consideração
sua vida, através daquele sangue derramado, através daquela morte de cruz. Louvado seja Deus. Ele vai como um bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Jesus ali naquela cruz, meus irmãos, do centro, ele é o maior símbolo do amor de Deus por mim e por você. E ele também é o maior símbolo de justiça, porque ali Deus pune o próprio Filho do nosso pecado. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, irmãos, ele é a única esperança de nós sermos perdoados e de nós sermos salvos. Porque por nós mesmos nós não podemos nos salvar, nem pelas nossas obras, nem pela nossa religiosidade, nem pelos nossos atributos morais. Nada disso pode te salvar. Não adianta você pensar que você trabalha para o Senhor e você vai ser salvo. Não adianta pensar que porque você está todos os cultos aqui você vai ser salvo. Não adianta pensar que porque você é uma pessoa honesta, uma pessoa idônea, com muitos atributos diante da sociedade vai ser salvo. Não vai, porque nada disso pode te salvar. O único que pode te salvar é Jesus Cristo. Por isso precisamos olhar para Jesus, porque nele está a minha e a sua salvação, porque só ele pode fazer isso. E a palavra de Deus vai dizer que se você se arrepender e crer, você terá a vida eterna. Aleluia! Louvado seja Deus, irmãos. E quando eu estava estudando essa palavra, Deus ministrou no meu coração um exemplo. Vocês já viram aqueles cartãozinhos, fugiu da mente agora, aqueles cartãozinhos que você vai acumulando pontos? Você vai em algum lugar e a pessoa, é um cartão fidelidade, um cartãozinho que vai acumulando pontos. Quando você crê e você se arrepende, você ganha agora esse cartão. Só que agora você precisa acumular pontos. Agora você precisa todos os dias acumular um ponto. Nessa vida, quando nós ganhamos um cartãozinho desse, quando todos os quadradinhos ali são preenchidos, nós recebemos um prêmio. Um prêmio aqui dessa terra. Mas quando você todos os dias luta pela sua salvação, quando todos os dias você decide ser salvo, quando todos os dias você fala, não, a minha salvação é o primordial na minha vida, todos os dias você marca um quadradinho ali, e quando você completar esse quadrado, quando o grande dia chegar, você vai poder cantar, valeu a pena, porque o seu prêmio é a vida eterna. Não é porque você creu, não é porque você se arrependeu que você não precisa fazer mais nada, não, irmão. A vida com Cristo é uma luta diária. A vida com Cristo é conquistada todos os dias. Todos os dias você precisa fazer um X nesse quadrado. Glória a Deus. Todos os dias você precisa lutar pela sua salvação. Todos os dias você precisa escolher um caminho. Glória a Deus. Todos os dias você precisa escolher um caminho. E esse caminho é o que vai te levar para o grande dia. Aleluia! Louvado seja Deus. No versículo 39, meus irmãos, um dos ladrões, ele diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a mim e a nós. Irmãos, o malfeitor, ele estava à esquerda de Jesus. Ele era um pecador, ele estava condenado à morte, e ainda assim ele resolveu rejeitar Jesus. Imagine, irmãos, uma pessoa que ouve Jesus, uma pessoa que vê Jesus, e ainda assim ela rejeita Jesus. E o pior, ele rejeitou Jesus no momento em que ele não teria mais oportunidades. Ele rejeitou Jesus no momento em que a oportunidade não lhe seria oferecida novamente. Irmãos, talvez você esteja perto de Jesus, assim como aquele ladrão estava muito perto de Jesus. Talvez você tenha um testemunho dentro da sua casa. Talvez você tenha ouvido a leitura da palavra dentro da sua casa. Talvez você tenha até recebido de Deus a provisão
aceitado Jesus. Com tudo isso, você ainda tem endurecido o seu coração para Jesus. Não desperdice essa oportunidade. Jesus manda te dizer nesta noite: eu sou o Deus que dou e tiro oportunidade. Todos os momentos são oportunos para que você possa se arrepender, para que você possa crer e para que você possa me aceitar como único e suficiente Salvador da sua vida. Então não desperdice oportunidades. Louvado seja Deus. Irmãos, as pessoas, elas até querem ser salvas. As pessoas querem ser salvas, mas elas querem ser salvas do seu próprio jeito. Elas querem ser salvas da sua própria maneira. E não existe salvação dessa forma. Não existe salvação, irmãos. Quando o malfeitor ali, ele fala para Jesus salvar eles, ele faz um pedido insensato a Jesus. Esse pedido, ele vai na contramão de todo o projeto redentor de Deus. Porque se Jesus descesse daquela cruz, eu e você desceríamos para o inferno. Porque se Jesus não suportasse aquela cruz, eu e você estávamos condenados. O pedido dele é um pedido de salvação pelas obras. Ué, se você é Jesus, salva você e salva nós. Porque se você é Jesus, é pelas obras, mérito. É um pedido que não passa pela cruz do Calvário. É um pedido que não passa pela salvação. É uma salvação, irmãos, que não passa pela graça de Deus. Porque a palavra de Deus diz que pela graça somos salvos. Aleluia. Louvado seja Deus. E assim são algumas pessoas. Elas querem ser salvas pelos seus méritos. Elas querem ser salvas pelas suas obras. Elas acham ali que na balança ali vai pesar mais. A tua obra vai pesar mais. Só que com Deus não é assim, irmãos. Não existe salvação dessa forma. Agora passamos a olhar para a cruz do lado direito. Irmãos, a cruz do lado direito, ela é a cruz que representa a aceitação. Enquanto a cruz do lado esquerdo representa a rejeição, a cruz do lado direito, ela vai representar a aceitação. Louvado seja Deus. Esse ladrão, ele consegue perceber a postura de Jesus ali naquele momento da crucificação. Versículo 34. Jesus se dirige ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazes. Enquanto ali Jesus está sendo crucificado, as pessoas estão zombando dele. Jesus se desliga daquilo, se dirige ao Pai e pede para que o Pai perdoe-lhes. E ainda tenta diminuir a culpa deles. Pai, eles não sabem o que eles fazem. Aleluia! Irmãos, então aquele ladrão ali se chama, fica ali impressionado com aquela atitude do Senhor. Porque aquilo ali não poderia vir de um homem normal, de um homem comum. Então naquele momento ele teme ao Senhor. Louvado seja Deus. No versículo 40, respondendo porém o outro, repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Louvado seja Deus. Irmãos, uma coisa eu digo para vocês: não existe salvação sem temor a Deus. Não existe salvação se você não teme ao Senhor. E temer a Deus não é ter medo dele. Temer a Deus é você ter reverência a ele. Temer a Deus é você ter admiração por ele. Temer a Deus é você guardar os seus mandamentos. Temer a Deus é você cumprir aquilo que os mandamentos de Deus dizem para mim e para você cumprir. Isso é temer ao Senhor. Aleluia! Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é. De tudo que se tem ouvido, o fim é. Resumindo, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Nós temos o dever de guardar os mandamentos do Senhor, conhecer os mandamentos do Senhor e guardar no nosso coração. Aleluia. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Aleluia. Tema
a gente pensar que nós podemos fazer alguma coisa, enquanto você pensar que você tem méritos, enquanto que você pensar que você tem algo para oferecer, irmãos, não existe salvação para você, nem para mim. Versículo 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Esse ladrão, ele reconhece que é um pecador. Ele reconhece que ali ele estava recebendo o castigo pelo seu pecado. Ele reconheceu que estava ali não era por uma injustiça humana, mas ele estava ali porque ele havia transgredido a lei, porque ele havia feito o que era mal. Então ali agora ele estava recebendo a morte como punição, porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Louvado seja Deus, ele reconhece que Jesus era inocente. Precisamos reconhecer, irmãos, que Jesus foi para aquela cruz pelo nosso pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era inocente, mas ele se fez pecado por mim e por você. Esse ladrão, ele também reconheceu que Jesus era o Rei da Glória. No versículo 42 ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Ele reconhece que aquele que está ali ao seu lado não é um ser humano comum. Ele reconhece que ele vai morrer, mas que ele vai vencer a morte e que ele vai voltar a estabelecer o seu reino de glória. Aleluia! Ele reconhece que Jesus pode salvá-lo e que pode libertá-lo de uma condenação eterna. Aleluia! Ele não está pedindo ali para não morrer naquela cruz, assim como o ladrão da esquerda fez. Salva-te a ti mesmo e salva-te a nós e salva a nós. Mas esse daqui está pedindo para ter uma vida eterna, porque ele reconheceu que Jesus era o Rei da Glória. Ele está pedindo para Jesus se lembrar dele no reino eterno. Irmãos, porque nós podemos ter tudo nessa vida. Nós podemos ter o melhor dessa terra. Nós podemos ter casa, nós podemos ter dinheiro, nós podemos ter sucesso, ser bem sucedido, conquistar muitas coisas, ter família. Mas se nós não tivermos a vida eterna, nós não encontramos o propósito da nossa existência. Irmãos, eu vou confessar para vocês, se tinha um dia que eu voltava para casa chateado, era o dia que o pastor pregava sobre salvação. Eu fui muito tempo para a igreja, irmãos. Eu queria ouvir tudo de Deus, menos que Jesus ia voltar. Eu fiquei muito tempo sentada nesse banco aí, esperando uma palavra do Senhor que viesse com uma bênção, que eu fosse viver nessa vida terrena. Mas eu não queria saber quando o pastor pregava sobre salvação. Eu não queria saber quando o pastor pregava que eu precisava me arrepender, que existia uma vida eterna, que um dia Jesus ia voltar. Eu voltava para casa chateada. Mas hoje eu entendi que a mensagem chave da igreja, a mensagem principal da igreja, é a mensagem da cruz, é a mensagem que traz o arrependimento, que traz o verdadeiro significado da vida cristã, é a mensagem que traz que Jesus morreu naquela cruz do Calvário para trazer vida para mim e para você, para trazer vida e vida eterna. Não volte para casa chateado, porque você ouviu falar sobre salvação, porque você precisa ser salvo, você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa confiar que Ele é o único que pode te salvar. Tudo isso daqui é passageiro, tudo isso daqui vai passar, e um dia, esse grande dia vai chegar, e você vai estar lá, e você vai dizer que valeu a pena. Precisamos ouvir sobre a salvação. Hoje eu entendo, irmãos, a importância dessa pregação, a importância dessa palavra ser pregada na igreja. Hoje eu entendo que você precisa entender sobre salvação. Da mesma forma que Deus me fez entender e colocou em mim uma nova visão, um novo entendimento. Porque o crente que não quer ouvir sobre salvação é o crente
crente carnal, é o crente que não está preocupado com o lado espiritual. Por muito tempo eu fiquei sentada nessa cadeira sendo uma crente carnal, preocupada com este mundo passageiro que logo vai passar. Mas seja um crente espiritual, se preocupe com as coisas que vêm do alto. Louvado seja Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Temos dois exemplos aqui. Duas pessoas próximas a Jesus. Duas pessoas do lado de Jesus. Uma se arrepende, a outra rejeita. Uma aceita, a outra recusa. Louvado seja Deus. Jesus, Ele nos dá a oportunidade todo dia. Todos os dias Ele vem de uma forma ou de outra e te dá uma oportunidade de você escolher um caminho. Porque tem dois caminhos a ser escolhido. E você tem a oportunidade de escolher um desses caminhos. Louvado seja Deus, irmãos. Não basta você saber que você é pecador. Não basta você saber que Jesus salva. É necessário que você se volte para Jesus. É necessário que você corra para os braços de Jesus. É necessário que você se arrependa dos seus pecados e que você entregue seu coração verdadeiramente para Jesus. Para que você possa receber nele a vida eterna. Para que você possa receber nele a salvação. Glória a Deus. A oportunidade, irmãos, ela é dada. Existem dois caminhos. Dois caminhos, escolhe. Deuteronômio 30:19 está escrito: te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós sempre temos duas opções. Nós sempre temos dois caminhos. E isso depende de você escolher qual caminho você vai seguir. A palavra de Deus é clara: morte ou vida, bênção ou maldição. Escolhe, pois, a vida. Aleluia. Nesta noite Jesus está dizendo para mim, para você: escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida, porque é Ele quem pode te dar essa vida. Somente Ele, irmãos, pode te dar essa vida. Essa vida abundante. Essa vida que vai além de tudo isso aqui que eu e você vivemos nessa terra. Muitas vezes conflituosa, muitas vezes desafiadora. Muitas vezes nós nos entristecemos, muitas vezes nós nos chateamos. Muitas vezes nós queremos, às vezes, nos esconder. A vida que Jesus traz para mim e para você é uma vida que vai além de todos esses sentimentos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Temos dois lados da cruz. O ladrão do lado esquerdo, ele desejou permanecer no mundo. Ele zombou de Jesus. Ele não ouviu a voz de Jesus. Ele continuou sendo um velho homem. Ele duvidou do poder de Deus. A cruz do lado direito desejou o reino de Deus. Temeu e se arrependeu. Ouviu a voz do Senhor. Se tornou uma nova criatura e teve a certeza de que Jesus era o Senhor. Nesta noite, Deus manda te perguntar: de qual lado da cruz você está? Xerebacadarabachai, rabacadarabacherebalapaiaçô, ibacadarabachai. De que lado da cruz você está? Você tem dois caminhos, você tem duas escolhas. De que lado da cruz você está? E isso só você pode responder no seu coração. Glória a Deus. Responda para você mesmo nessa noite. Responda para Jesus nessa noite. De qual lado da cruz você está? E se você está do lado esquerdo, chega, dá um basta nisso e passa para a cruz do lado direito. Creia em Jesus, confesse em Jesus, saiba que Jesus é o teu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Aleluia.
Jesus, o teu escudo, a tua fortaleza. Se abrigue debaixo das asas do Altíssimo. Quer desfrutar do que Jesus tem para você? Quer ver milagres? Se achegue a Jesus. Você nunca vai viver, nunca vai ver milagres se você não estiver perto de Jesus. Você só vai contemplar milagres, contemplar mudança, contemplar transformação quando você estiver junto, perto, junto de Jesus. Quanto mais perto de Jesus você estiver, maiores serão os milagres que você vai ver. Quanto mais perto de Jesus você estiver, maiores serão os planos de Deus na sua vida. Porque Deus manda te dizer nesta noite: maiores são os meus planos na tua vida. Maior é aquilo que eu tenho reservado para você. Maior é aquilo que eu tenho guardado para você. Louvado e engrandecido seja Deus. E nós estamos aqui hoje, meus irmãos, para lembrar desse sacrifício. E para lembrar que Jesus, Ele venceu a morte e que Ele vive. Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele vive. Louvado seja Deus. Jesus vive. Ele vive e reina. Ele vive e reina para todos sempre. E se eu e você estamos aqui hoje, é porque